Olá e seja bem-vindo a mais um episódio do Chaotic Cast, o único podcast onde a pessoa conversa sozinha por horas e horas. Eu gostaria de começar dizendo que este episódio vai ser um especial, entre aspas. Nós estaremos falando sobre o livro O Diário de Anne Frank, que eu estou lendo. Eu vou dividir esse vídeo em 7 dias de leitura. E eu quero começar falando que, bom, esse primeiro dia foi bem calmo em questão de leitura. Eu li bastante. Eu vou comentar as minhas primeiras perspectivas desse livro. Bom, eu quero começar dizendo que no início, uma coisa que eu estranhei é que a Anne, ela consegue mudar de assunto muito rápido. Mesmo estando nos dias, eu senti falta de uma coisa mais constante, mesmo mais pra frente, adquirindo um pouquinho disso. Como, por exemplo, em um dia, ela está falando sobre como os judeus foram proibidos de fazer várias coisas, como andar nos bondes, andar de bicicleta, sair depois das 8 da noite. Só que no outro dia ela tá falando sobre ping-pong e sorvete de namorados, cara. Isso não é algo ruim em si, pois é um diário pessoal. E isso aconteceu no dia dela, só que quando eu mantinha meu diário, eu sempre tentava trazer os assuntos de um dia. Tipo, o último assunto que eu falei num dia, eu trazia pra ser o primeiro do outro dia. Isso que eu senti um pouco de falta. Mas fora isso, nesse início foi bem bom de ler. Tipo, foi algo que fluía rápido, dando pra entender. E eu quero comentar também sobre as amizades dela. Ela comentou bastante sobre o Harry, o garoto de 16 anos que ela conheceu. Que o Harry, ele fez uma coisa bem não saudável. Ele levou ela e trouxe ela depois das 8. Pode não ser algo tão grave assim, lendo, só que olhando pelo lado, pelo que o pai dela fez, isso realmente fez parecer bem preocupante, sabe? Tipo, visto que eles estavam passando ao nível deles terem que usar uma identificação para saber que eles são judeus e não alemães puros. Nesse caso estão na Holanda, mas o Hitler tratava eles como os puros e os não puros. Os judeus estavam nos não puros. Isso só faz pensar que isso é uma ideia bem idiota, que poderia ter causado problemas depois. Só que a Anne parece não se importar com isso. Ela parece só, tipo, eu fiz isso uma vez e pronto. Cara, algo que ela poderia, tipo, ter morrido, ela trata como se não fosse nada demais. Isso sim que me deixa muito perplexo nesse início. E bom, meu primeiro dia de leitura foi isso que eu gostei de comentar. Eu li outras coisas, só que eu acho que pra comentar de interessante é só isso nesse primeiro dia. Então, espere até o segundo dia. Bora lá, segundo dia. E o que dizer? Bom, eu li até um certo ponto onde eles chegam ao anexo secreto. Eu gostaria de falar que eu também me senti preocupado à medida que eles iam descrevendo a ida deles até o anexo. Eu consegui sentir um pouco, como se fosse entender o que estava acontecendo naquela situação. E eu só me imaginei saindo do lugar onde eu estou calmo e tranquilo agora para um lugar que eu não tenho certeza se eu estarei bem. Isso é algo que eu não conseguiria imaginar sem ler algo assim. E eu achei isso bem, como eu posso dizer, algo que marca bastante na leitura. Pois, na minha cabeça, isso foi algo bem, pesado. Mesmo tendo outras partes, isso foi a única coisa que me marcou nesse segundo dia de leitura. Bora lá pro terceiro dia. Não tanto com a animação quanto os primeiros dois. Mas ok. Nesse tempo, a família Frank se juntou com a família Van Dance. Eu acho que é assim que se pronuncia. Nesse tempo, eles mostram que o filho dele trouxe um gato, que não parece a melhor das ideias na minha cabeça, mas ok. Que o senhor Van Dam e a Anne não são tão inimigos, só que ela com a senhora Van Dam é algo inacreditável. Ela tá sempre pegando no pé da Anne
E isso a incomoda profundamente. Eu não julgo. Só que esse é o lance também. Tipo, cara, todos os discursinhos dela, eu vou chamar assim, o que a senhora Vanden fala pra Anne, ela começa ou termina com: se essa menina fosse minha filha. Isso também a irrita profundamente. E me irritaria também. Só que ao mesmo tempo, a Anne não merece ficar com alguém pegando no pé dela. Só que ao mesmo tempo, ela não faz nada pra não pegar no pé dos outros. Isso só mostra também que a família dela, aos poucos, começou a se desentender, ficando junto a maior parte do tempo. Que eu acho que aconteceu com a maior parte das pessoas na pandemia. Quando a família ficava junta, ocorria a maioria de brigas, essas coisas. E eu penso, cara, a Anne ainda assim é uma pessoa como a gente. Mesmo a gente sendo extremamente distante dela pelo período de tempo que ela viveu, ao mesmo tempo tem coisas que a gente vê que acontecem no nosso dia a dia que também acontece na vida dela. Eu achei isso algo genial. Tipo, cara, ela conseguiu mostrar pra gente que mesmo num tempo difícil pra ela, porque ela é judia em plena Segunda Guerra Mundial na Holanda, isso mostra que ela também é uma pessoa. Eu achei isso genial, o jeito que ela se expressa pra isso. Se expressar. Coisa que eu falaria melhor nisso. Mas enfim, esse foi o que eu li hoje. Até o quarto dia. E bora pra parte 1 do quarto dia. Eu tive que separar esse dia em 4 partes, porque eu tenho coisa pra caramba pra falar sobre ele. Mas tempo agora pra gravar não é o que eu mais tenho. Mas enfim, eu quero começar falando que eu tô numa parte onde a Margot tá cada vez mais implicante com a Anne pela quantidade de tempo que eles passam juntos e o pai deles está escondendo alguma coisa. E nessa parte, eu começo a entender que a Anne tá com muito medo. Tipo, mostra na parte dos curtos-circuitos que ela tem medo de tudo que envolva aviões, bombas e os tiros. Mesmo ao mesmo tempo, ela pensando que ela está num lugar muito bom comparado aos outros judeus. Imagine o que eles devem estar passando. Aqui é o paraíso. São as palavras que ela mesma disse nisso. E isso só me faz pensar uma coisa. Como que os outros judeus reagiriam a esse livro? Tipo, eles estavam nos campos de concentração essa etapa do campeonato, mas eles ainda assim tinham alguma esperança. Eu acho que um relato de alguém dentro de um campo de concentração me marcaria muito mais do que esse livro. Não que esse livro não venha me marcando desde o ponto que eu comecei ele, mas alguém que estava lá dentro, desde o início, realmente me faria algo muito mais. Agora eu vou ter que começar a gravação da parte 2. Partes que me marcaram não foi o que faltou. Eu quero comentar que os aviões que ela viu brigando com os pilotos canadenses me fez pensar, nossa, são 3 vidas que foram tiradas por nenhum motivo a não ser brigas entre pessoas que se conhecem e alguns soldados se matam mesmo sem se conhecerem. Nossa, e os judeus ainda estão passando isso. Então, as recomendações de não fazer barulho às 8h30 também foi algo que me deixou muito desconfortável. Imagina, a partir de um horário, você não pode mais fazer barulho algum. Não é como se fosse às 10 horas, que você não pode fazer som automotivo, não pode tocar instrumentos musicais. Não, é a partir de um horário, você não pode fazer mais barulho nenhum, que você tem a chance altíssima de morrer. Isso me faz pensar muito mesmo sobre como as pessoas no mundo são imprestáveis. Alguém no mundo vai decidir o que você é e como você pode morrer só pelo simples fato de você nascer. É uma coisa que você não teve escolha nenhuma. Porque se você fosse escolher como nasceu, você nasceria como você é hoje ou nasceria diferente? Eu me pergunto isso todo dia. E às vezes eu chego na conclusão que eu nasceria diferente, só que outros dias eu chego à conclusão que eu estou feliz como estou. Eu saí um pouco do tema, não saí? Eu saí. Mas isso ainda está dentro do tema. Isso só me faz pensar
que o livro é cada vez mais profundo nisso, que sempre vai acontecer. No livro, no caso. Quinto dia, outro ângulo de gravação, bora lá. Então, eu quero comentar. Eu tô quase parando de entender a Anne na maior parte. Tipo no caso da bicicleta. Que a mãe e a irmã dela não deixaram ela voltar de bicicleta pra cidade, pois era perigoso. Cara, isso é o que eu voltei a falar lá no segundo dia, eu acho. Cara, é algo extremamente perigoso. Que, tipo, é óbvio que pode dar errado. Por causa que ela foi proibida, por ela ser judia, de andar de bicicleta. E, bom, ela simplesmente gosta de ignorar isso. E, bom, eu ainda consegui entender um pouco a parte dela, porque eu já fui uma pessoa que dá essas birrinhas de nada. Só que isso tá começando um pouco a me irritar pessoalmente. Não é como se fosse, uou, a coisa mais irritante do mundo, mas... Cara, do mesmo jeito, ainda é muito perigoso. Então, é esse ponto que eu quero falar no dia 5. A Anne é tão irresponsável assim, pois ela sabe que os atos dela podem dar muito errado. Só que ela prefere simplesmente ignorar isso. E isso às vezes me faz pensar bastante, tipo, cara, isso é só uma birra de nada ou isso realmente tem peso? Que isso que me fez gostar um pouco mais desse diário. Que as pessoas vendem como um diário sobre uma pessoa que sobreviveu a todo o holocausto. Isso tá certo, mas ainda assim mostra muito mais sentimental dela. E tipo, se fosse um livro de história, por exemplo, que documentasse exatamente o que aconteceu, não impactaria tanto. Mesmo se fosse da visão de uma pessoa. Se ela não escrevesse o que ela sentia, tipo, sentimentos com um diário dela, pessoal, eu com certeza não sentiria tanta empatia como eu senti nisso. Tá, mas mudando de assunto. Aquela parte que ela fala de como ela era outra pessoa em 42 também me levou a pensar um pouco sobre como a vida de uma pessoa pode mudar por fatores externos que ela não controla. Isso é uma parada que eu realmente gosto de pensar, tipo, vidas mudam de repentemente. Isso só me faz pensar, tipo, cara, coisas mudam. Isso me leva a tantas outras ideias como uma pessoa consegue mudar completamente. Isso não me dá essa ideia, tipo, as pessoas costumam carregar pelo menos uma coisa delas de antigamente. Não existe alguém que mude completamente, tipo, de gostos, de coisas que leva pra vida, exceto aquele caso de quando uma pessoa é muito pequena e ela vai mudando de gostos. Isso eu digo que é uma pessoa que ainda não se decidiu ainda, pois ela era muito nova pra saber os gostos. Só que a partir de uma certa idade, isso me leva a tantos outros assuntos. Sexto dia, inicialmente. Gosto de dizer que depois do primeiro beijo da Anne, que ela começou a contar, ela colocou um dia só sobre o que ela gosta de ouvir o cantar dos passarinhos. Eu acho isso muito legal, por causa que mostra como o mundo dela mudou. Tipo, mudou totalmente após o primeiro beijo dela. Mas isso foi só por um tempo, porque logo após, ela já começa a falar dos problemas dela, das doenças, mas ainda ela continua com um jeito diferente da escrita. Foi isso que eu consegui notar, por exemplo. Ela falando que a senhora Van Damme está com um negro, que o Peter, que ela só pensa nele. Até hoje ele sentiu-se o seu rosto. Ela mudou bastante após aquilo. Só que eu já estou me aproximando ao final do livro. Isso me deixa preocupada. Eu gostaria que esse sexto dia fosse um pouco mais longo, mas amanhã é o último dia de leitura e eu quero falar do ponto que eu estou até o final do livro. Sétimo dia. Eu acabei de ler o livro. Cara, eu tinha tanta coisa bonitinha pra falar. Tipo,
Foi muito legal ver ela falando do pai pro Peter, que eles estavam num relacionamento bonitinho. Ela falando que se preocupava com o futuro dele, das piadas de ser jogador, ser criminoso. E que, do mesmo jeito que ela sentia o mundo futuro, foram algo incrível. Eu tô em silêncio. Até eu chegar no epílogo. Eu achei extremamente bonitinho, cara. Tudo que a Anne falasse. Como eu vou ler a última parte que ela falou. Vira o meu coração do avesso para que o lado mal fique de fora e o bom pra dentro. Continue tentando encontrar a maneira de ser como desejo ser. Como poderia ser se não houvesse mais ninguém vivo nesse mundo. Ela realmente tinha vontade de ser, depois que essa guerra acabasse, ser uma pessoa feliz. Eu tava pensando, nossa, a próxima página vai marcar. Que vai contar algo legal, mas eu não cheguei na próxima parte que ela escreveu. Eu cheguei em um epílogo. Um epílogo extremamente triste. A polícia de segurança alemã, acompanhada por alguns holandeses nazistas, deu uma batida no escritório, obrigando a Crowley a revelar a entrada para o anexo secreto. Todos seus ocupantes foram presos no dia 3 de setembro. Eles foram levados aos campos de concentração. Foram enviados e amontoados em vagões de gado para Auschwitz, o mais famoso de exterminação da Polônia. O anexo secreto foi saqueado e destruído durante a batida policial. E, em 1945, ambas as irmãs morrem por causa de uma doença que contraíram dentro do campo de concentração. Eu não tenho nada a declarar, além de que eu cheguei à consideração que toda a humanidade foi um erro e que o mundo em si seria um lugar muito mais bonito se a humanidade parasse de ter ideias horríveis e deixar pessoas horríveis no poder. Eu poderia fazer esse capítulo inteiro apenas reclamando de como a humanidade é desprezível, de perder uma pessoa incrível que apenas queria viver a sua vida e ver o seu futuro, que foi totalmente destruído por uma pessoa que odiava outro tipo sem nenhum motivo. Eu acho que o melhor jeito de acabar essa série de 7 episódios desse podcast é falando que nada vale a pena se colocar a vida de outra pessoa em risco. Principalmente se acabar com ela. Eu não tenho nada a declarar, além de dizer: a humanidade deveria acabar.